Então, nessa aula, eu vou falar sobre promises e um pouco sobre o then cat, tá? Então, as promises é uma promessa de que um código que você está executando vai retornar uma informação em algum momento. Só que você não sabe o quanto tempo vai levar para que essa informação apareça. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem uma função, tá? Essa função, ela basicamente... Deixa eu corrigir aqui. Essa função, ela basicamente está recebendo um parâmetro aqui como argumento, e no caso é esse 3, e depois a gente está recebendo esse 3 aqui, tá? Isso, pessoal, é basicamente a mesma coisa que se a gente estivesse fazendo isso daqui, ó, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente estivesse fazendo isso daqui. Só que eu estou fazendo daquela forma para meio que simular uma aplicação real de consumir uma API de uma forma dinâmica, tá? E não de uma forma estática, como eu estava fazendo aqui, colocando aquele 3. E dentro dessa função, a gente está fazendo um fetch nessa API. Se você não sabe o que é um fetch, é basicamente uma função nativa do JavaScript para consumo de APIs, tranquilo? E aqui eu estou pegando uma API, não foi desenvolvida por mim, é de uma plataforma famosa da JSON Placeholder, que traz a lista de vários usuários. Só que desse jeito aqui que eu estou fazendo, eu quero que só pegar apenas um usuário que tem o ID 3, tá? É basicamente isso que eu estou fazendo, tranquilo? Então, essa chamada aqui, essa chamada API, ela é uma promise, porque a gente não sabe o quanto tempo essa requisição irá responder. A gente também não sabe o quanto tempo que leva para essa requisição responder por vários fatores. Pela latência do servidor, pela qualidade do código que está escrito, pela sua conexão com a internet. Então não dá para saber, não vai dar para saber o tempo que vai demorar para a gente ver essa resposta na nossa tela. Tipo, pode demorar um segundo para mim, que às vezes eu tô com uma conexão boa com a internet, e pode demorar, sei lá, 30 segundos para você, que às vezes você não pode estar com uma internet não tão boa, tá? Isso é um exemplo que eu tô dando, tranquilo? Então, qual é o problema que acontece? Se na linha 1 você faz a chamada para a API e na linha 2 você pega a resposta dessa API e printa na tela do usuário, o JavaScript vai executar aquilo de uma vez só. Ele não vai esperar a sua requisição terminar para aí depois executar a função que printa as informações na tela do usuário. Então, se você não tem essa resposta, quando você executar essa função, não vai acontecer nada. Então, ó, se eu der aqui, ó, um const response e depois eu dar aqui um const data e dar um response.json e depois eu dar um console.log data, olha o que vai acontecer. Dá erro, né? Ou seja, não aconteceu nada. Por quê? Porque o JavaScript, ele executou essa linha de código de uma vez só, e ele não esperou as informações, e ele não esperou a minha requisição terminar só para depois executar essas outras linhas de códigos, entendeu? E é aí que entra, é aí que a gente vai usar as promises, porque a gente vai querer que executa esse bloco de código aqui, que no caso é a função que printa as informações da API na nossa tela, só depois que essa promise for resolvida, tranquilo? Então, para isso, por enquanto, né, primeiro, a gente vai usar o .then, e na aula que vem a gente vai ver o async, await e tudo mais, tá? Mas primeiro vamos usar o .then. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu posso pegar esse response, tá bom? Posso tirar tudo isso daqui. E eu posso pegar esse carinha aqui, ó, e dar um return nesse response.json, beleza? E depois eu posso dar um outro ponto then, né, que vai pegar o data, tá bom? E vai dar um console.log nesse data. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Estava editando esse vídeo aqui, só que eu reparei que eu esqueci de falar um pouco sobre o que significa esse return response.json e
depois esse data, console.log data. É que assim, a gente tem essa fetch API aqui fazendo a chamada para nossa API. E depois a gente coloca um then, e esse then ele recebe um response como parâmetro. E esse response, ele basicamente está se referindo a esse nosso fetch, né? Essa nossa função fetch. Então a gente recebe meio que essa nossa função fetch pelo esse nosso response aqui por parâmetro. Depois nós damos um return response, que é esse response aqui que a gente pegou por parâmetro, .json. Esse .json ele serve para retornar um objeto no formato de JSON, tá? E depois a gente encadeia outro then e a gente passa o data como parâmetro e a gente dá um console.log nesse data, que ele vai vir todos os nossos usuários. No caso, só o nosso usuário do ID 3, né? Então, desculpa por isso, pessoal, e fiquem com o restante da aula. Quando essa promise for resolvida, a gente vai dar um ponto then. E é dentro desse ponto then, né? É dentro desse ponto then aqui, é nesse código que ele vai executar, né? Depois que essa promise for resolvida e depois que der tudo certo nela, tranquilo? E além do then, a gente tem o catch também. Que o catch, no caso, ele serve para fazer a tratativa de erros. Ou seja, enquanto o then ele vai executar a linha de código, enquanto que o then ele só vai executar quando der certo a nossa requisição, o catch ele vai executar tudo o que der errado na nossa requisição. O que ele vai executar? Ele vai executar o que a gente vai colocar aqui dentro, né? Obviamente. Então, se eu der aqui um console log deu errado, vai aparecer deu errado. E se der tudo certo, vai aparecer o nosso usuário do ID 3, entendeu? Então, vamos ver aqui no meu console. Então, olha que interessante. Aqui, no caso, deu tudo certo. Por quê? Porque caiu no then. Mas agora, olha que interessante. Se eu, sei lá, colocasse alguma letra aqui errada, olha o que ia acontecer, deu errado. Ou seja, ele caiu no catch. Então, reforçando mais uma vez aqui o que a gente aprendeu nessa aula, as promises, no caso, né, o then catch, ele vai servir pra gente para executar a função que printa as informações do nosso usuário na tela só depois que essa promise for resolvida. Então, depois que essa promise for resolvida e depois que der tudo certo nela, ela não encontrar nenhum erro, ela vai executar essa linha de código que está dentro do nosso then. Caso der algum erro, ela vai cair no catch e vai executar essa linha de código aqui. Tranquilo? Então, até a próxima aula.